Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Oi, Jaque. Oi, Flávia, tudo bem? Rúbia, Camila. Estamos com a Nina Simone. Eu não vou deixar tocar muito, senão depois o YouTube me corta. Então, eu só coloco e tiro, assim, porque eles têm essas coisas. Mas já sacaram que música é, né? Feeling Good. Bom dia, Andréa, Silvia, Fabrício, Jéssica, Rossana. Então depois procurem ali Feeling Good com a Nina Simone, né? Que não é dela. Bom dia, Xande. Oi, Amanda. Bom dia. Uma galera chegando, que bom que vocês estão espalhando. Oi, Carol. Oi, Cris. Ah, a Nina Simone é sensacional. Tem um vídeo dela, eu não vou deixar tocando, gente, porque eles vão me cortar. Oi, Sinara. Oi, Gé. Tem um vídeo dela de um show, eu acho que é em Montreux. E super antigo, claro, né? Mas ela é super mal-humorada, assim, quase que tu não consegue assistir o show todo porque ela xinga a plateia, ela manda calarem a boca para ela poder tocar, é um escândalo, assim, né? E ela tá no piano e não dá para aguentar o show. Mas ela cantando é sensacional, então a gente tem que tirar aquela coisa do gênio, assim, né? E ouvir as músicas que ela interpreta. Então é isso aí, Nina Simone. Vamos deixar a Nina Simone de lado. Então, nós estamos lendo aqui então A Caverna na Neve, editora Lúcida Letra, tá? Do Vitor Barreto. Então a gente está contando a história da Tenzin Palmo, de Etsuma Tenzin Palmo. E ela agora, ontem ela saiu, ela descobriu então uma possibilidade de ir para a Índia e ela está embarcando no navio, né? Então ela está, o primeiro passo. Então ela está iniciando, né, a sua jornada. E já acontece coisa no navio, né? Porque ela trai as coisas. Vamos ver o que acontece. Então o primeiro passo, Tenzin Palmo. Hoje, dia 10 de novembro de 2020, o ano que mudou tudo. Enquanto o trem afastava-se da plataforma, deixando sua mãe e seu país para trás, sem que ela soubesse por quanto tempo, ela não fazia ideia, né? Tenzin Palmo permaneceu com os olhos secos. Entretanto, suas companheiras de viagem, Ruth Tarlin e Christine Morris, que também estavam indo para a escola de Fred Abed, estavam em prantos. Eu não conseguia entender, eu estava extremamente feliz. Finalmente estava de partida. Era o momento que eu havia esperado por anos, disse Tenzin Palmo. Eu me sinto assim quando eu vou para retiro, assim, eu fico muito louco para curtir os retiros e eu tô com uma saudade, já falei para vocês, né? Toda hora eu falo de retiro. Eu tô com saudade de retiro, saudade, vontade para retiro. E aí me ficava de cara com o pessoal que ia para retiro, passava, não aproveitava o retiro, ou ficavam dormindo, não teve paciência para isso. Aí o pessoal não aproveitava o retiro, foram pro retiro, aproveita o retiro. Então a mesma coisa ela, que foi viajar e as gurias começaram a chorar porque estavam indo viajar, mas não foi obrigado, não. Ela levava 2 mochilas grandes, olha o que ela botou na mochila, contendo um sortimento bizarro de apetrechos. 6 camisolas, montes de sabonete e um suéter grande que um dos lamas de Londres queria que ela entregasse ao irmão dele na Índia. Eu estava levando as coisas erradas. Por que eu precisaria de 6 camisolas? Nunca vou saber. E a Índia produz sabonetes perfeitamente bons, sorriu ela. O Le Vietnam, que era um cargueiro de bananas, tripulado por etíopes, vietnamitas, sudaneses e argelinos, recrutados nas antigas colônias francesas. Era a Índia a preço baixo. Não havia jogos no convés, nem festas, nem piscina de luxo, havia apenas um punhado de passageiros, todos fazendo percurso para o leste, lentamente rumo à Índia e além. A viagem levou 2 semanas. Com paradas em Barcelona,
Porto Said, Aden e Bombaim, antes de navegar mais para o leste. Tenzin Palmo conhecia uma garota que morava em Bombaim e tinha escrito para ela perguntando se poderia ficar alguns dias enquanto se orientava. O ritmo vagaroso da viagem combinava perfeitamente com o estado de espírito de Tenzin Palmo. Era como estar em um estado de bardo, naquele mundo entre a morte e o renascimento. O bardo é um estado intermediário que tem no budismo tibetano, que o budismo tibetano prega, assim, né? Pregou, que pode ser, tem 6 estágios. Pode acontecer o bardo na meditação, tem o bardo dos sonhos, tem o bardo da morte, a própria vida é um bardo também, né? Então, o bardo da morte é quando a tua consciência, por fim, ela se solta desse corpo, né? Se desprende desse corpo e ela fica num momento vagando. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que a gente medita também. Então, os bardos, vocês podem descobrir isso no livro tibetano dos mortos. É uma bíblia assim, do tibetano, eu tenho ele aqui, em algum lugar. Era como estar em um estado do bardo, estado então intermediário. Você não faz parte do passado e também não do futuro. Eu tinha aquele tempo limitado em que simplesmente poderia estar no navio antes do próximo capítulo. Foi uma bela maneira de viajar. Contudo, a jornada se provaria memorável. Como em todas as boas histórias de viagem marítima, houve um romance a bordo. Mas ela não parava, né? Não sossegava. Junto com Tenzin Palmo, também havia um jovem japonês que ela conhecera há pouco. Como muitos de seus pretendentes, ele havia se apaixonado profundamente por aquela mulher vivaz e inteligente. De sua parte, Tenzin Palmo ficara extremamente atraída pelo asiático alto, de boa família e que também era budista. Eles tinham decidido viajar juntos. O japonês com a intenção de ir até Tóquio. Uma vez a bordo, o romance inevitavelmente floresceu. E certa noite, sobre as estrelas, ele a pediu em casamento, ainda que de uma maneira bastante incomum. Gente, 2 semanas só durou a viagem. O cara já pediu ela em casamento. E o negócio é rápido. Ele disse que falaria uma coisa e eu tinha que dizer hai. Né? Em japonês é ok, sim. Né? Pois não, tô aqui. Né? No Zen, a gente, então, quando o monge nos chama, a gente hai. A gente está pronto. Tá? Não importa o que ele queira, a gente está de prontidão. Ele disse que falaria uma coisa e eu tinha que dizer hi no final. Eu disse ok, pensando que fosse um jogo. Ele falou por uns 5 minutos. Parou, olhou para mim e eu disse hi. Perguntei com que eu havia concordado e ele respondeu: você acaba de concordar em casar comigo. Comecei a rir, pensei que ele estivesse brincando, mal nos conhecíamos. Não pensei que fosse sério. Pois é, né, Paulinha? O negócio é o seguinte, ó, tem que pegar um navio. Pega ali um aí no Taquari, vai até não sei aonde aqui na... Aí o romance acontece. Tenzin Palmo vacilou, capturada mais uma vez entre os 2 lados de si mesma. A questão é que ele era tão bonito e uma pessoa tão adorável. Ah, sim, isso explica tudo, né? É bonito e adorável, em 2 semanas a pessoa casa. Muitas amigas disseram que era melhor eu casar com ele logo, porque não encontraria alguém igual novamente tão cedo, olha só. E foi, gente, é 1960, né? E foi a primeira vez que eu conheci alguém por quem senti: com esse eu quero ficar. Ainda assim, bem no fundo, eu realmente não queria casar. Minha vida era vivermos juntos por um tempo. Aí ele ficaria farto de mim porque ele era incrível e eu realmente não era nada. Olha só, pessoa. E eu não entenderia para valer que esta vida é um sofrimento, como o Buda disse. Depois eu poderia voltar a me tornar uma monja. Era nisso que eu estava pensando, ela contou. Então a estima dela era tipo nada, né? O problema foi que eu de fato nunca disse não. Quando sugeri que vivêssemos juntos, ele ficou horrorizado e disse que isso estava fora de cogitação. Ela queria experimentar, ela já era super moderna na época, né? Mas ele de uma família tradicional japonesa, a família, a tradição nunca permitiriam. Era impensável. Tínhamos que casar. Naquele instante, todas as sirenes de alarme tocaram e senti o terror de ficar aprisionada.
bateu o pavor na Tenzin Palmo. E com razão, né? Quando tu tem uma meta, né? Aliás, já falei para vocês, né? Meta, a gente fala aqui como se fosse comprar um sonho na padaria. Mas meta é uma coisa que a gente não vai atingir nunca, né? Vocês sabem porque meta significa além. Então tu nunca vai chegar nessa meta, porque a meta é além, né? A palavra meta significa isso, além. Então não coloquem metas na vida de vocês, porque vocês não vão alcançar nunca. Coloquem propósitos, melhor ainda, tenham motivação correta. Presa entre os impulsos opostos da necessidade de intimidade física e emocional, e a sempre presente vocação espiritual, ela decidiu manter suas opções em aberto. Eles fizeram um acordo. Tenzin Palmo ficaria na Índia por 1 ano, e depois iria para o Japão. Só que o namorado japonês quase conseguiu que as coisas fossem do jeito dele mais cedo do que o esperado. Ao desembarcar em Bombaim, então ela mandou uma carta para uma amiga em Bombaim, né, lembro? Tenzin Palmo descobriu, para seu desespero, que ao contrário do combinado, não havia ninguém à espera nas docas para recebê-las. Assumindo o controle da situação, o namorado japonês deixou as moças com a bagagem e foi dar uma olhada nos arredores. Aí se apavorou, né, com a Índia. Ele voltou absolutamente horrorizado. Isso aqui é um lugar terrível, é um inferno, não posso deixar você aqui, ele disse. Eu não sabia o que fazer. Se alguém não vier nos buscar em meia hora, irei com você para o Japão, disse a Tenzin. Finalmente concordei. Esperamos por mais 20 minutos, quando um homem, de repente, veio correndo em nossa direção, acenando com uma carta. Você escreveu para minha filha, mas ela não está em casa. Então abri. Só chegou pelo correio hoje de manhã. Imagina a sorte, né? Por 10 minutos. A vida dela ia mudar tudo. Corri para cá imediatamente, ele disse. A cronometragem do destino é assim. Lembro de chorar até adormecer naquela noite, pensando em deixar meu namorado. Na manhã seguinte, no entanto, acordei me sentindo muito alegre. Ah, deixa pra lá, pensei. Então ela estava, né? E essas coisas não é uma coisa do destino, né? A cronometragem do tempo, assim, né? Os lamas vão dizer, não adianta tu te esforçar muito. E também não adianta tu não te esforçar, sabe? Há um momento para as coisas. Nós temos uma ansiedade louca, assim. Eu sou super ansioso, por isso que eu tenho que praticar sempre. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, preciso fazer coisas, né? Então a minha mente é um caos ordenado, assim, vocês não fazem ideia. O dia que vocês puderem entrar aqui dentro, vocês vão ter um ataque cardíaco, porque ela é muito louca. Então, Tenzin Palmo e suas amigas fizeram o trajeto para Dalhousie. Eu acho que é Dalhousie, né? Porque no norte da Índia, porque eu acho que foi uma civilização, foram os ingleses que cunharam esse nome, então deve ser Dalhousie. Né? E a escola de Freda Bed para jovens lamas. Elas chegaram em março, e nas últimas 2 horas do percurso, Tenzin Palmo arrastou-se pela neve de sandálias. Os pés podiam estar molhados, mas seu espírito estava em ebulição. Eu ia subindo pelas montanhas e mais tibetanos iam aparecendo. Quando finalmente cheguei em Dalhousie, havia milhares deles. Montanhas nevadas por toda a volta, o céu azul resplandecente, era adorável. Ela seguiu contando. Encontramos a senhora Bed na cozinha, inspecionando um fogão que jorrava fumaça sem que calor algum saísse dele. Vou contar uma história para vocês, porque hoje o capítulo é curto, então eu posso me propor a isso. Ela se sentiu totalmente em casa, ela vai descrever isso depois em áudios que ela faz, em vídeos. É muito incrível, assim. Então ela estava no território dela. Teve uma época que nós fomos para a Europa, eu e a Carolina, e quando a gente desceu, a gente estava passeando em Porto, né, no Porto, e eu fiquei louco quando eu cheguei no Porto. Eu fiquei totalmente fora, assim, tava muito eufórico, assim. E a gente andando com aqueles ônibus de turismo, assim, né? E daqui a pouco o ônibus ele para, né? Aqueles ônibus que não tem teto, assim, tal. E ele para depois da ponte ali no Rio Douro. E quando ele atravessa, aquela, acho que é São Vicente, atravessa a ponte do Rio Douro. E eu tenho que descer, eu já tive aqui, eu sei, eu conheço isso aqui, eu tô aqui, isso aqui é meu lugar. Eu desci e me senti completamente em casa. Mais tarde eu fui descobrir, meus irmãos começaram a pesquisar, mais tarde eu fui descobrir que o meu avô, né, ele era da região do Douro e morava ali. E eu senti aquela coisa de se eu tô em casa, cheguei em casa.
muito incrível, assim. Foi um negócio maluco, assim. A gente sente isso. Tá no DNA, né? É genético isso, não é uma coisa sobrenatural, é genético. Então tá. Histórias que não... né? Tipo, o que interessa isso no meio do livro? Ela seguiu contando. Encontramos a senhora Bede na cozinha, inspecionando um fogão que jorrava fumaça, sem calor algum saísse dele. Estava cozinhando um mingau feito com algum tipo de queijo tibetano. Era nojento. Ela era uma mulher alta, roliça, na metade dos 50 anos, com olhos azuis, nariz aquilino e cabelos grisalhos puxados para trás em um coque. Lembro que ela vestia um sari marrom, avermelhado de tecido de lã pesado, que fazia parecer enorme. Então parecia aquelas capas de botijão de gás que as pessoas colocam em casa, né? Que a gente vê de casa de nona antiga, assim. Então mais ou menos isso, assim. Que comentário, né? Mas, gente, aí ela está dizendo, eu só estou complementando. Freda Bede era de fato uma figura fascinante. Hoje uma lenda dentro dos círculos do budismo tibetano. Também levou uma vida pitoresca. Nascida e criada na classe alta inglesa, escandalizou a sociedade ao se casar com um indiano que conheceu em Oxford, antes de retornar para o subcontinente para viver com ele. Na sequência, ela pegou em armas contra seu próprio país para combater os britânicos no movimento da independência e foi devidamente presa por suas atividades. Ao ser solta, uma heroína para seu país recém-adotado. Freda teve uma outra guinada dramática em sua carreira quando foi despachada pela direção do Central do Bem-Estar Social para trabalhar com os refugiados tibetanos recém-chegados, que afluiu em massa para a Índia na esteira da fuga do Dalai Lama em 1959. Então essa história vocês conhecem, né? Uma vez instalada entre eles, Freda foi arrebatada por uma situação penosa e pela potência de uma mensagem de tal forma que, na meia-idade, casada e com 5 filhos, um deles, Kadir Bedi, o famoso astro do cinema indiano, não conheço, tornou-se monja, a primeira mulher ocidental a fazê-lo. E o nome dela de monja, então, era Ketchok Palmo. Não conheço a história da Freda. Ela era definitivamente uma figura, uma estranha mistura de indiana e inglesa. Ela nunca extirpou suas raízes por completos. Todos chamavam-na de mamãe. Eu a amava muito, diz a Tenzin. O fato é que ela era muito boa em lançar ideias e excelente em ganhar dinheiro. Naquela época, os tibetanos ainda não estavam organizados, nem sabiam inglês, nem tinham conhecimento de entidades de ajuda e como se candidatar para receber auxílio. Freda Bedi, por outro lado, era extremamente organizada e excelente ao apresentar sua causa. Ela conseguiu um monte de dinheiro. Sua principal falha, no entanto, foi que, em vez de comprar uma propriedade, na época, que era uma coisa muito barata, e se estabelecer, ela desperdiçou os fundos na compra de coisas como roupas de cama, toalhas, isto e aquilo. Pena. Ela não era muito prática. Depois de alguns anos, os preços da terra dispararam e as agências humanitárias passaram a fazer doações para outros e ela perdeu. Ainda assim, o convento que ela começou ainda existe e muitos professores tibetanos que vieram para o Ocidente, como Trungpa, né, que ela comentou ontem, Chodjang Trungpa, tiveram seu inglês básico na escola dela. Então, na verdade, ela contribuiu muito. Dalhousie era um lugar lindo, espalhado por uma série de colinas cobertas de pinheiros majestosos e habitadas por bandos de macacos barulhentos. Foi fundada em 1854 por Lord Dalhousie, então tá aí, como uma estação de montanha, e quando Tenzin Palmo chegou lá, estava repleto de clubes de oficiais decadentes, igrejas anglicanas e casas de tijolos inglesas com telhados altos, grandes varandas e jardins cheios de rosas e dálias. Hoje, relíquias do Raj. A 2.000 metros de altura, não só proporcionava um alívio abençoado do sol de verão escaldante, como também oferecia vistas deslumbrantes das planícies de um lado e do sopé dos Himalaias indianos do outro. Então essa é a situação, ela está descrevendo o que é o lugar lá, né? Para nós não. Tenzin Palmo conseguiu agendar sua viagem, a tempo de chegar em um momento interessante da história, quando cerca de 5.000 tibetanos estavam
congregados em Dalhousie, fazendo do lugar o principal centro de refugiados da Índia. Mais tarde, eles levantaram acampamento e foram para Dharamsala, para o sul da Índia, e outros assentamentos. Mas em 1963 estavam lá em massa, corajosamente estabelecendo réplicas dos grandes mosteiros que tinham florescido em sua prática, Sera e Drepung, e tentando ressuscitar pelo menos os restos de sua cultura original. Então, tu imagina, né? Foi destruído todo aquele material queimado, material de milhares de anos, assim. Uma perda que o Dalai Lama disse, né? Perguntaram para ele o que ele achava disso, de ter acontecido, se foi uma tragédia na vida dele, enfim, ele disse que não, porque se não tivesse acontecido isso, até hoje ele estaria confinado lá, né, no Tibete, e ninguém saberia até hoje, eu não estaria lendo a história aqui do Tibete, né? Então as coisas... E que foi um karma coletivo, né? Os tibetanos, em alguma época também da história do Tibete, que eu li, eles também invadiram alguns outros países. Então, né, é um karma coletivo. Então foi bom. Era um lugar lindo na época. Não havia carros e tinha uma atmosfera muito especial. De manhã à noite, todos os tibetanos saíam para fazer Kora em torno das colinas, que é aquela peregrinação em torno das colinas. Então é isso. Hoje é um capítulo um pouco mais curto, que a gente divide, e amanhã a gente continua, porque ela está ali agora conhecendo essas pessoas. Ela está descobrindo esse lugar novo, né, na vida dela. E então ela vai encontrar o seu lama, o seu Rinpoche. Certo? Capítulo curtinho. Um bom dia a todos. Obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui. E vamos em frente. Que os méritos desse nosso encontro e desta nossa prática se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Bom dia!